الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Todos os profetas vieram ao mundo para o estabelecimento da unidade de Deus, Tawhid. Cada um deles ensinou sua respectiva comunidade a reconhecer e adorar o Deus único. Infelizmente, a maioria das pessoas abandonou essa verdadeira unidade. O santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também veio com essa mesma mensagem e deu continuidade a essa missão a fim de reacender nos corações dos seus seguidores o verdadeiro espírito da unicidade de Deus. A posição que lhe foi concedida não foi atribuída a nenhum outro. Se ele exortou as pessoas a aceitarem a unidade de Deus, não o fez sem fundamento, ao contrário, tendo recebido o conhecimento de Allah, apresentou argumentos claros e convincentes para que Tawhid fosse aceita. Se combateu o shirk, não o fez sem provas, mas explicou sua gravidade, esclareceu seus males e despertou nas pessoas aversão consciente contra ele. Seus seguidores demonstraram por meio de suas ações que o ensinamento da unidade de Deus e o repúdio ao shirk havia penetrado profundamente em suas veias e em seu ser. Isso foi possível porque a revelação que Allah lhe concedeu era tão abrangente e tão poderosa que, uma vez compreendida em sua profundidade, tornava-se praticamente impossível afastar-se dela. O impacto de seu ensinamento sobre os crentes deveu-se também ao fato de que ele próprio era a personificação perfeita dessa mensagem. Cada uma das suas palavras e cada uma de suas ações era a imagem viva de Tawhid. A grandiosa orientação que Allah lhe concedeu encontrou nele seu exemplo prático mais completo. Ele tinha grande preocupação de que, assim como as nações anteriores transformaram seus profetas em objetos de exaltação indevida a ponto de ultrapassar os limites e cair em formas de idolatria, algo semelhante não viesse a ocorrer no povo muçulmano. Ele buscou refúgio em Allah para que jamais fosse colocado em posição equivalente a Deus e aconselhou sua comunidade a nunca fazer dele um meio de shirk. Advertiu que o olhar e a atenção dos crentes jamais deveriam se voltar para outro além de Allah. Nos sermões anteriores, ao mencionar o amor a Deus e a adoração, quaisquer exemplos da sua vida apresentados nesse contexto sempre conduziam à mesma direção, a orientação para a unidade divina. Em cada episódio percebia-se seu zelo ardente pelo estabelecimento da Tawhid. Isso reflete o elevadíssimo nível que Allah lhe concedeu desde a infância. Além disso, por meio do ensinamento perfeito que Allah revelou, também compreendemos a profundidade dessa mensagem. O Sagrado Alcorão, repetidamente e sob diversos aspectos, ensina a unidade de Deus, como Allah Altíssimo afirma na Surat Al-Anbiya: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. E não enviamos antes de ti mensageiro algum, sem que lhe revelássemos que não há divindade além de mim, portanto, adorai-me. Depois, os modos de adoração que foram ensinados ao santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a forma como ele cumpriu plenamente a posição da unidade divina por meio da sua adoração não encontram sequer a 10ª parte de equivalente em qualquer outra religião. Em outro lugar, Deus diz: "Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlisan lahu din." Diz: "Foi-me ordenado que eu adore a Allah, dedicando-lhe exclusivamente a religião." Portanto, quando um verdadeiro muçulmano lê isso, ele também declara que deve adorar a Allah com completa sinceridade e esforçar-se pelo estabelecimento de Tawhid, seguindo o modelo que o santo profeta estabeleceu ao proclamar esse mandamento que foi revelado no Sagrado Alcorão. Se estabelecermos o padrão de nossas adorações com base na consolidação de Tawhid pura, poderemos nos tornar agentes de uma verdadeira revolução espiritual. Caso contrário, permanecerão apenas palavras. Somente então poderemos ser chamados verdadeiros monoteístas. Depois disso, no Sagrado Alcorão, "Va'budullaha wa la tushriku bihi shay'a", e adorai Allah e não associeis coisa alguma a ele. E ainda em outro lugar Allah afirma: "Va ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim." E vosso Deus é um Deus único, não há divindade além dele, o clemente misericordioso. Por fim, no encerramento do Alcorão, Allah proclama o estabelecimento da sua unidade. "Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Diz: Ele é Allah, o único Allah, o absolutamente independente, não gerou nem foi gerado, e não há ninguém que ele seja equivalente. Aqui, Allah, o Altíssimo, proclamou a rejeição de toda forma de shirk e ordenou ao santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que anunciasse isso ao mundo. Portanto, quando seus seguidores também leem esses versículos, torna-se nosso dever proclamar essa Tawhid pura que foi declarada nesta sura e em muitos outros lugares do Sagrado Alcorão. Devemos, por meio de nossas palavras e de nossas ações, demonstrar ao mundo, que somente Allah é o único, absolutamente independente, enquanto todas as coisas dependem dele. Ele não é pai de ninguém, nem filho de ninguém, e não há absolutamente ninguém semelhante a ele. Essa proclamação refuta os ensinamentos corrompidos que surgiram nas demais religiões, e é precisamente por meio dessa declaração que o ser humano pode alcançar a proximidade de Allah, o Altíssimo. O exemplo mais elevado e sublime dessa verdade é o do nosso líder e mestre, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Cada momento da sua vida foi dedicado ao estabelecimento da Tawhid. Aliás, como já mencionei, desde a infância, Allah, o Altíssimo, o preparou especialmente para a pureza da unidade divina. Esses são apenas alguns exemplos extraídos do Alcorão. Na realidade, o Alcorão está repleto dessa mensagem. Agora apresento alguns episódios de vida do Santo Profeta, nos quais se percebe, desde a infância até a proclamação da sua missão profética, sua profunda ânsia e esforço pelo estabelecimento da Tawhid.
A natureza do santo profeta sallallahu alaihi wasallam era tão pura que o amor pela unidade de Deus estava entranhado em seu ser. Mesmo antes de ser elevado à posição de profeta, seu coração já nutria repulsa pelo shirk e pela adoração de ídolos. Conforme narrado em um dito, Hazrat Umayman relata que Bhavana era um ídolo ao qual os Quraishitas atribuíam grande veneração. Eles se dirigiam até ele para oferecer sacrifícios. E uma vez por ano, ali realizava retiro. Abu Talib também ia com o seu povo e desejava levar consigo o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Mas ele se recusava. Certa vez, suas tias e Abu Talib ficaram muito contrariados e disseram: "Ó Muhammad, o que desejas? Não participarás do festival do teu povo para aumentar o número deles em sua reunião?" Finalmente, diante da insistência de seus tias, ele foi até lá, mas retornou tomado por grande temor e disse que havia presenciado algo extraordinário. Suas tias responderam que Satanás não poderia influenciar uma pessoa tão virtuosa e perguntaram o que tinha visto. O santo profeta relatou que sempre que aproximava do ídolo, um homem vestido de branco bradava: "Ó Muhammad, afasta-te e não toques nesse ídolo." Depois disso, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam jamais participou de qualquer festividade dos idólatras. E Allah, o Altíssimo, sempre o preservou de tais práticas politeístas. Esse é o relato antes de proclamação de profecia. Na infância, durante uma viagem à Síria com seu tio Abu Talib, ocorreu o encontro com o monge cristão Bahira. Nessa ocasião, ao responder a uma pergunta feita por ele, o santo profeta disse: "Não me perguntas sobre os ídolos Lat e Uzza. Por Deus, nada me é mais odioso do que eles." Quando o santo profeta sallallahu alaihi wasallam levou os bens comerciais de Hazrat Khadija à Síria, vendeu a mercadoria e adquiriu outros produtos em troca. Durante essa viagem, houve um entendimento entre o santo profeta e um outro homem. E esse homem disse: "Jura por Lat e Uzza, então aceitarei tua palavra." Ou seja, exigia que ele jurasse por aquele ídolo como prova. O mensageiro disse: "Jamais jurei por esses ídolos, mesmo quando passo por eles, volto o rosto para outro lado. E tu me dizes que eu jure por eles? Como isso poderia ser possível?" Foi em busca dessa realização da unidade divina que ele também se retirava para a caverna de Hira, como já foi mencionado anteriormente. Ali, dedicava-se à adoração de Deus único e seu coração ardia com anseio pela Tawhid. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib descreveu essa cena da seguinte maneira: a caverna de Hira situa-se em um dos conhecidos montes de Meca, chamado Hira, a cerca de 3 milhas de cidade. Atualmente esse monte é conhecido como Jabal Nur. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam não apenas nutria aversão pelos ídolos, mas também sentia profunda tristeza por aqueles que os adoravam e que se afastavam de Deus único e incomparável. Ele não se preocupava apenas consigo mesmo, lamentava também pelo estado das pessoas, perguntando-se por que se dedicavam à adoração de ídolos. Antes de sua missão profética, ele costumava retirar-se para essa caverna, afastando da população, e entregava a adoração. Quando o santo profeta completou 40 anos, um dia um anjo Gabriel apareceu e a primeira revelação foi concedida a ele, por meio do qual Allah o Altíssimo comissionou como profeta. Com essa primeira revelação, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam começou a convidar as pessoas à unidade de Deus Todo-Poderoso e ensinar contra o shirk. Contudo, no início, ele não proclamou sua missão abertamente. Em vez disso, iniciou seu trabalho de forma discreta
e silenciosa, limitando seu ensinamento ao círculo mais próximo daqueles com que ele mantinha contato. O seu prometido alayhi salam afirma: nosso profeta sallallahu alaihi wasallam foi um grandíssimo reformador para a manifestação de verdade, aquele que trouxe novamente ao mundo a verdade que havia se perdido. Nesse orgulho e distinção, ninguém pode ser associado ao nosso profeta, pois ele encontrou o mundo inteiro imerso em trevas e com seu advento, essa escuridão transformou-se em luz. Na nação em que ele apareceu, não deixou este mundo, até que todo aquele povo tivesse despido o vestimento do shirk e vestido o traje de Tawhid. E não apenas isso, eles alcançaram os mais elevados graus da fé, e deles se manifestaram obras de diversidade, lealdade e convicção, cuja semelhança não pode ser encontrada em parte alguma do mundo. Tal êxito e êxito dessa magnitude não foi concedida a nenhum outro profeta, além do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta é uma grande prova da veracidade de sua profecia. Ele foi enviado em uma época em que o mundo se encontrava mergulhado na mais profunda escuridão e, por natureza, ansiava por um grandioso reformador. E partiu deste mundo no momento em que centenas de milhares de pessoas haviam abandonado o shirk e a idolatria, adotando a unidade de Deus Todo-Poderoso e o caminho reto. Na realidade, essa reforma completa foi algo exclusivo dele. Ele ensinou costumes humanos a um povo de natureza selvagem. Ou, em outras palavras, transformou bestas em seres humanos, transformou animais em homens. Depois, fez dos homens instruídos. Dos homens instruídos, homens tementes a Deus Todo-Poderoso. E insuflou neles o espírito da espiritualidade, estabelecendo uma verdadeira ligação entre eles e o Deus verdadeiro. Eles foram sacrificados no caminho de Deus como ovelhas e esmagados sob os pés como formigas, mas jamais abandonaram a fé. Ao contrário, diante de cada aprovação, avançaram com ainda mais firmeza. Portanto, sem dúvida, nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, no que diz respeito ao estabelecer a espiritualidade, foi um segundo Adão, mas ainda pode-se dizer que o verdadeiro Adão foi ele, pois por meio dele e graças a ele, todas as virtudes humanas alcançaram a perfeição, todas as forças nobres foram plenamente ativadas e nenhum ramo de natureza humana permaneceu estéril. O selo da profecia foi concedido a ele não apenas por ter vindo em época posterior, mas também porque todas as perfeições da profecia encontraram nele seu ponto culminante. Depois ele afirma em outro lugar: ó Deus, 1000 vezes te agradeço por nos teres mostrado tu mesmo o caminho do teu reconhecimento e por teres revelado os teus livros sagrados, salvando-nos dos erros e enganos de pensamentos e da razão. E bênçãos de paz estão sobre o chefe dos mensageiros, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e sobre sua família e seus companheiros, aquele por meio de quem Deus conduziu o mundo perdido ao caminho reto, aquele educador e benfeitor que trouxe de volta à senda correta uma criação extraviada, aquele bem-mérito cheio de bondade que libertou as pessoas da calamidade do shirk e da idolatria, aquela luz e difusor da luz que espalhou pelo mundo o brilho da Tawhid, aquele sábio e mágico do seu tempo que firmou num caminho de retidão os corações corrompidos, aquele generoso sinal de honra divina que deu de beber a água de vida aos que estavam mortos, aquele passivo e misericordioso que sofreu e suportou dor
por sua comunidade, aquele corajoso e valente que nos resgatou de boca de morte, aquele indulgente que desprendido, que se curvou em adoração e reduziu-se próprio em pó, aquele monoteísta perfeito e oceano de conhecimento espiritual que se agradou apenas da majestade de Deus e rebaixou tudo o mais aos seus olhos, aquele milagre do poder de Deus clemente que, sendo iletrado, prevaleceu sobre todo no conhecimento das verdades divinas e demonstrou os erros e falhas de cada povo. E ele ainda afirma em outro lugar, hoje na página do mundo, aquilo que se chama Tawhid não é encontrado em nenhuma outra comunidade, além do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. E além do Alcorão, não se encontra sinal de nenhum outro livro que estabeleça milhões de criaturas sobre a unidade divina e que as conduza com perfeita reverência ao Deus verdadeiro. Cada povo fabricou para si um Deus artificial. O Deus dos muçulmanos é o mesmo que sempre foi, eterno, imperecível, imutável e em seus atributos eternos permanece tal como era desde o princípio. Contudo, é motivo da tristeza que hoje a própria Ummah do Santo Profeta, gradualmente esquecendo a honra desse Tawhid, já não permanece entre eles a verdadeira Tawhid, cuja educação Allah concedeu e cuja orientação e exortação nos foram transmitidas com profunda dor no coração pelo Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Por terem se afastado do Tawhid pura, já não subsiste aquela fé plena nos atributos de Allah que deveria caracterizar um verdadeiro muçulmano. Em tal situação, cabe aos que aceitam o servo veraz do Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam compreender a realidade da Tawhid e produzir em si mesmos transformações profundas. Este é um mês especial de adoração, o mês do Ramadã, e nele deve haver um esforço particular nesse sentido, acompanhando de súplicas. Se afirmarmos amar o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, então devemos empenhar-nos de modo especial pelo estabelecimento do Tawhid, assim como ele dedicou toda a sua vida a essa missão. Por ordem de Allah, de que maneira ele se esforçou pelo estabelecimento da unidade divina e suportou dificuldades por essa causa. Isso também deve ser sempre lembrado e seguido por nós. Hazrat Muslim Maud explicou essa questão em seguinte forma: no Alcorão, Allah o Altíssimo ordena ao nobre mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, Anzir Ashirataka al-Aqrabin, ó Muhammad, mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, adverte as pessoas de 4 cantos do mundo, mas começa por teus familiares mais próximos, pois eles têm sobre ti um duplo direito. Primeiro, assim como o restante do mundo também estão se arruinando. Segundo, são os teus parentes e seus antepassados sempre te trataram com bondade. Existe também um provérbio em inglês, charity begins at home, isto é, a caridade começa em casa. Da mesma forma, a exortação e o aconselhamento devem sempre começar pelo próprio lar. Assim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumpriu essa ordem da seguinte maneira: conforme o costume de Meca, colocou-se sobre o Monte Safa e começou a chamar pelo nome as diferentes tribos. Primeiramente chamou a família de Ghalib, que saiu da mesquita sagrada e se reuniu ao pé de Monte Safa. Naquele momento, Abu Lahab disse ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam:
a família de Ghalib já chegou. Diga agora o que deseja dizer. Contudo, ele não deu atenção à fala de Abu Lahab e passou a chamar os membros da tribo de Luí. Eles também vieram. Abu Lahab novamente insistiu. Agora a tribo de Luí também chegou. Diga-nos então o que queres. Ainda assim, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, não considerou digna de atenção sua interrupção e chamou a família de Murra, que igualmente compareceu. Em seguida, chamou a família de Kilab e de Qusay, até que todos se reuniram. Aqueles que não puderam comparecer enviaram representantes para saber com que propósito estavam sendo convocados. Quando todas as tribos de Meca, incluindo os Quraishitas, estavam reunidas, o nobre mensageiro sallallahu alaihi wasallam iniciou seu discurso e disse: digam, se eu lhes dissesse que atrás desta montanha há um grande exército prestes a atacá-los, acreditariam em mim? Eles responderam: certamente acreditaríamos, sempre te conhecemos como veraz e digno de confiança. As pessoas que conheciam bem a situação de Meca sabiam que essa pergunta era, na realidade, como pedir que se aceitasse o impossível como possível. Pois os animais dos habitantes de Meca pastavam nos vales ao redor e tratava-se de uma região onde seria praticamente impossível que um exército permanecesse oculto. No entanto, tal era o impacto de veracidade do mensageiro sallallahu alaihi wasallam, mesmo que nossos olhos, eles disseram que mesmo que nossos olhos não confirmem tal coisa, ainda assim acreditaríamos em tua palavra, pois tua veracidade é para nós indiscutível. Quando todos eles, de forma unânime, expressaram sua convicção e confiança a respeito do Santo Profeta disse: ouçam, trago-lhes uma notícia de grande importância. Essa notícia é que eu fui enviado por Allah como mensageiro. Portanto, digo-lhes, se desejam estar salvos do castigo de Allah, me sigam. Ao ouvir isso, Abu Lahab, tomando pela ira, exclamou: Nauzubillah, que Allah nos proteja de tal irreverência. Maldição sobre ti por todos os teus dias. Foi para isso que nos convocaste? Outras pessoas também começaram a zombar, dispersando-se em meio a risos e deboche. Contudo, essa ridicularização e a posição não impediram o santo profeta de continuar seu esforço pelo estabelecimento da Tawhid. Ele permaneceu firme e constante em sua missão. Como já mencionei, a zombaria logo deu lugar a uma oposição ainda mais intensa. A respeito dessa crescente hostilidade, falando sobre isso, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib, com base nos relatos históricos, escreve: quanto mais grandiosa era a missão que o santo profeta trouxe, tanto mais severa deveria ser sua oposição. Ele foi enviado numa época em que as trevas atingiam seu auge e era inevitável que o surgimento da luz, os exércitos de escuridão se levantassem com toda a sua força para combatê-la. Assim aconteceu. Comparado a todos os profetas anteriores, sua posição foi a mais intensa. Entre as causas aparentes dessa hostilidade estava o fato de que os Quraishitas eram profundamente idólatras. O respeito e o amor pelos ídolos estavam tão arraigados em seus corações que não toleravam sequer uma palavra contra eles. A própria Kaaba, que havia sido construída exclusivamente para a adoração de Allah, estava repleta de centenas de ídolos que esses opressores ali haviam colocado. Em todas as suas necessidades voltavam-se para esses ídolos. Quando o Islã surgiu, seu princípio fundamental era a unidade de Deus. A sua ordem clara era que ninguém deveria curvar-se diante do homem, algo, árvore, pedra ou estrela. Vasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Prostrai-vos diante de Allah, que criou
todas essas coisas. Não apenas, mas os ídolos dos Quraishitas, não apenas isso, mas os ídolos dos Quraishitas eram mencionados em termos que, segundo eles, eram ofensivos e eram declarados combustível do inferno. Essas declarações inflamaram completamente os corações dos Quraishitas e eles se levantaram como um só corpo para tentar extinguir o Islã. Havia muitas outras razões, mas essa era uma das principais causas de intensa oposição. O Messias Prometido ﷺ afirma: quando um profeta ou mensageiro é enviado por Deus e a sua comunidade começa a manifestar-se como um grupo promissor, íntegro, corajoso e em progresso, inevitavelmente nasce nos corações das nações e seitas existentes um certo tipo de inveja e rancor entre eles. Especialmente os eruditos religiosos e os líderes espirituais estabelecidos demonstram grande hostilidade, pois com o aparecimento desse homem de Deus, as suas rendas e o seu prestígio sofrem abalo. Seus discípulos e seguidores começam a se afastar deles, porque passam a encontrar todas as virtudes espirituais, morais e intelectuais naquele que foi suscitado por Deus. Os discípulos abandonam seus antigos guias e aproximam-se do homem de Deus, aquele que possui natureza reta e disposição virtuosa. Assim, as pessoas dotadas de discernimento começam a perceber que a honra concedida àqueles eruditos, supostamente por mérito de conhecimento, nobreza espiritual, piedade e temor a Deus, já não lhes é devida. E os títulos honríficos que eles eram atribuídos como estrela da comunidade, sol da comunidade, mestre dos mestres, etc., deixam de ser apropriados para eles. Por essas razões, os sensatos afastam-se deles, pois não desejam comprometer a própria fé. Esse é o comportamento daqueles que são sinceros e de natureza virtuosa. Devido a estas perdas, a classe dos eruditos e líderes espirituais sempre demonstrou inveja em relação aos profetas e mensageiros. A razão é que no tempo dos enviados de Deus, a deficiência desses líderes torna-se manifesta, pois são espiritualmente incompletos e possuem apenas uma pequena porção de luz. A sua oposição aos profetas e aos justos é puramente motivada pelo ego, e submetidos ao próprio ego, planeiam causar dano. Muitas vezes chegam até a sentir no íntimo que, ao prejudicarem injustamente um servo puro de Deus, cairá sobre a ira divina. Seus próprios atos revelam-lhes o estado culposo de seus corações, contudo, o poderoso motor de inveja continua a arrastá-los para os abismos de inimizade. Foram esses fatores que no tempo do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, não apenas impediram os idólatras judeus e cristãos eruditos de aceitarem a verdade, mas também os levaram a uma oposição severa. Assim, eles passaram a empenhar-se em apagar o Islã de face da terra. E como no início do Islã, os muçulmanos eram poucos, os seus opositores, movidos pelo orgulho que naturalmente se instala no coração e na mente daqueles grupos que se consideram superiores aos outros em riqueza, bens, números, honra e posição, passaram a tratar os muçulmanos daquela época com extrema hostilidade. Não queriam que esta planta celestial criasse raízes na terra, pelo contrário, esforçavam-se com todas as forças para exterminar esses justos, não deixando escapar nenhuma oportunidade de perseguição. Temiam que esta religião viesse a afirmar-se e que o seu progresso resultasse na ruína da sua própria fé e da sua nação. Por causa desse medo que se havia instalado nos seus corações de forma aterradora, cometeram atos de tirania e opressão extremos.
muitos muçulmanos foram mortos de maneira cruel e durante um longo período, por 13 anos, essa foi a conduta deles. Com grande brutalidade, servos fiéis de Deus e orgulho da humanidade foram despedaçados pelas espadas desses perversos. Crianças órfãs, mulheres indefesas e pobres foram massacradas nas ruas. Apesar disso, da parte de Deus havia a ordem categórica de que não reagissem ao mal. E esses escolhidos e virtuosos assim procederam. As ruas tornaram-se vermelhas com o seu sangue, mas eles não levantaram sequer um suspiro. Foram abatidos como sacrifícios, mas não pronunciaram uma palavra de queixa. Os descrentes de Meca tentaram intimidar o santo profeta sallallahu alaihi wasallam para que abandonasse a proclamação da unidade divina, oferecendo-lhe também tentações e promessas, porém a sua resposta foi sempre a mesma, que o meu propósito da minha vida é essa, estabelecer a unidade de Deus, e para isso fui enviado por Allah. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu escreve sobre isso, quando a oposição se intensificou, e por outro lado o santo profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros passaram a transmitir com insistência aos habitantes de Meca a mensagem de Deus de que o Criador deste mundo é um só e não há outro digno de adoração além dele, explicavam que todos os profetas que já haviam passado também afirmaram a unidade de Deus Todo-Poderoso e chamaram seus povos para essa mesma verdade. Eles diziam, creem no Deus único e abandonem esses ídolos de pedra, pois são totalmente inúteis e não possuem poder algum. Ó povo de Meca, vocês não veem que quando oferendas são colocadas diante deles e um enxame de moscas pousa sobre elas, eles sequer têm poder para afastar essas moscas. Se alguém os ataca, não podem se defender. Se alguém lhes faz uma pergunta, não podem responder. Se alguém lhes pede ajuda, não podem socorrer. Mas o Deus único sopra as necessidades de quem lhe pede, responde aos que invocam, auxilia os que buscam seu auxílio, derrota seus inimigos e concede elevado progresso espiritual a seus servos devotos. Dele procede a luz que ilumina o coração de seus adoradores. Então, por que abandonar um Deus assim e se prostrar diante de um ídolo sem vida, desperdiçando a própria existência? Vocês não percebem que, ao se afastar da unidade de Deus, seus pensamentos tornam impuros e seus corações se obscureceram? Vocês se envolveram em todo tipo de crenças supersticiosas, dúvidas e ilusões tornaram-se conta dos seus corações justamente porque abandonaram a unicidade de Deus. Já não distinguem entre o lícito e ilícito, entre o bem e o mal, desrespeitam suas mães, oprimem suas irmãs e filhas e não lhe concedem seus direitos, não tratam bem suas esposas, usurpam os direitos dos órfãos e maltratam as viúvas, oprimem os pobres e os fracos e procuram estabelecer sua grandeza violando os direitos dos outros. Não sente vergonha da mentira e do engano, nem repulsa pelo roubo e pelo saque. O jogo e a bebida se tornaram seus passatempos. Não demonstra interesse pela busca do conhecimento, nem pelo serviço à noção. Até quando permanecerão negligentes em relação ao Deus único? Venha, reformem-se e abandonem a injustiça. Essas corrupções se instalaram em vocês, corrijam-nas. Ainda hoje, aqueles que carregam tais males o fazem por estarem afastados da unicidade de Deus. Em qualquer povo onde existem essas corrupções, mesmo que haja uma outra virtude, muitas dessas falhas também estarão presentes e a razão é a mesma, afastamento da unicidade. Infelizmente, o estado de alguns muçulmanos também não é diferente.
Depois ele afirmou: para alcançar a proximidade de Deus, o caminho é o seguinte: dar a cada pessoa aquilo que lhe é devido. Isso é algo essencial. Se Deus lhe concedeu riqueza, use-na para servir ao país e à nação. E para promover o bem-estar dos fracos e dos pobres. Honrem as mulheres e comprem os direitos delas. Consideram os órfãos como um depósito confiado por Allah e cuidem deles como um dos mais elevados atos de virtude. Sejam amparo para as viúvas, estabeleçam a retidão e a piedade. Adotem como princípio não apenas justiça e equidade, mas também a compaixão e benevolência. Não basta somente a justiça, deve haver também misericórdia e bondade. Esse é o ensinamento de um verdadeiro crente. A passagem de vocês por este mundo não deve ser em vão, deixem boas marcas por trás, para que a semente de uma virtude duradoura seja plantada. A verdadeira honra não está apenas em exigir direitos, mas no sacrifício. Não busquem somente receber o que lhes é devido, o espírito de sacrifício também é necessário. Portanto, sacrifiquem-se e se aproximarão de Deus. Demonstrem altruísmo durante os servos de Deus. Esses são os sinais de quem está estabelecido na verdadeira unicidade de Deus. Sem dúvida, somos fracos, mas não olhem para a nossa fraqueza. Ele diz: no céu, a decisão já foi tomada de que a verdade prevalecerá. Agora, por meio do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, será colocada a balança de justiça e será estabelecido um governo baseado na equidade e na misericórdia, no qual ninguém será oprimido. Não haverá interferência nos assuntos religiosos. As injustiças que vinham sendo cometidas contra mulheres e escravos serão eliminados e no lugar do domínio de Satanás será estabelecido o governo de Deus. Quando esses ensinamentos passaram a ser repetidamente apresentados aos habitantes de Meca, e as pessoas de natureza nobre começaram a se inclinar cada vez mais para o Islã. Certo dia, chefes de Meca reuniram e foram até o tio do santo profeta, Abu Talib, e disseram: o senhor é o nosso líder, e por consideração ao senhor nada fizemos contra o seu sobrinho. Mas agora chegou o momento de uma decisão final. Ou o senhor aconselha e pergunta o que afinal ele quer de nós. Se o que ele deseja é a honra e liderança, estamos prontos para torná-lo nosso chefe. Se quer riqueza, cada um de nós contribuirá com parte de nossos bens para enriquecê-lo. Se deseja casamento, que diga o nome da jovem de Meca que preferir e providenciaremos seu matrimônio. Em troca, não queremos nada dele, nem o impediremos de nada. Apenas pedimos que deixe de falar mal de nossos ídolos. Ele pode dizer que Deus é um, mas que não diga que nossos ídolos são falsos ou indignos. Se aceitar isso, faremos as pazes. E acrescentaram: aconselho a aceitar nossa proposta, caso contrário, haverá apenas duas opções. Ou o senhor abandona seu sobrinho, ou sua própria tribo o abandonará e deixará de reconhecer sua liderança. Para Abu Talib isso foi extremamente difícil. Entre os árabes não havia muita riqueza material. Sua maior honra estava na liderança tribal. Os chefes viviam pelo tribo e o tribo vivia por seus chefes. Ao ouvir essas palavras, Abu Talib ficou profundamente angustiado. Ele mandou chamar o santo profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: ó meu sobrinho, minha tribo veio a mim e transmitiu essa mensagem. Disseram também que já fizeram toda espécie de oferta possível, que estão dispostos a conceder tudo isso. Se mesmo assim você não desistir do seu caminho, então caberá a mim abandoná-lo. E se eu não estiver disposto a abandoná-lo, então eles me abandonarão e deixarão de reconhecer a minha liderança. Quando Abu Talib disse isso, seus olhos se encheram de lágrimas. Ao ver as lágrimas nos olhos do seu tio, os olhos do santo profeta sallallahu alaihi wasallam também se encheram de lágrimas. Então ele respondeu: ó meu tio,
Não digo que o Senhor abandone seu povo e fique ao meu lado. Se quiser, pode me deixar e se juntar à sua tribo. Mas juro pelo Deus único, sem parceiro, que mesmo que coloquem o sol à minha direita e a lua à minha esquerda, ainda assim não deixarei de proclamar a unicidade de Deus. Continuarei firme em minha missão até que Deus me conceda a morte. O Senhor é livre para decidir o que considerar melhor. Essa resposta cheia de fé e sinceridade foi suficiente para tocar o coração de Abu Talib. Ele compreendeu que mesmo que não tivesse recebido a graça de aceitar a fé, poder testemunhar também a firmeza já era uma riqueza maior do que qualquer outra. Então ele disse: meu sobrinho, vá e cumpra o seu dever. Se o povo quiser me abandonar, que abandone. Eu não o abandonarei. Para estabelecer a unicidade de Deus, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam suportou todo tipo de perseguição e injustiça por parte dos descrentes de Meca. Ele também incutiu esse mesmo espírito em seus companheiros. Como o Messias prometido al-Islam escreveu, eles ofereceram seus pescoços ao sacrifício, declarando Ahad, Ahad, Deus é único, Deus é um. Suportaram torturas e sacrificaram as suas vidas. Todos os males dos descrentes de Meca, mencionados anteriormente, eram resultado de seu afastamento da unicidade de Deus Todo-Poderoso e da sua prática de associar parceiros a Ele. Ainda hoje, onde quer que essas corrupções existem entre povos ou indivíduos, sua raiz está no afastamento da unicidade. Portanto, nossa responsabilidade é continuar proclamando a unicidade de Deus e, ao mesmo tempo, produzir uma transformação clara em nossa condição espiritual e moral, onde quer que levemos essa mensagem. Somente assim poderemos ser chamados verdadeiros crentes na unicidade de Deus e obedientes aos mandamentos de Deus. Que Allah nos conceda a capacidade de agir assim, dessa forma. Amém. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر